Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês, que você esteja tendo uma boa recepção em questão de som, imagem. Está um pouco ruim por conta do lugar onde nós estamos, a dificuldade aqui. Mas não tem problema, não. Nós vamos continuar falando, vamos passar para você o que Deus nos tem dado. O Espírito que Deus nos tem dado, o Espírito de Deus. E nós temos falado sobre os perseguidos, os injustiçados, os perseguidos, os difamados, os espoliados de tudo por conta da falta de justiça. Então, quando a gente fala em justiça, a gente imediatamente remete a mente para o juiz, para o advogado, para o promotor. A gente remete a mente para as leis que devem ser obedecidas. Enfim, as leis que são feitas de forma injusta, justamente para continuar fazendo injustiça, que as leis dos homens, coisa dessa natureza. Mas quando nós tratamos da justiça em relação às coisas de Deus, que é a justiça de Deus, é completamente diferente da justiça desse mundo, completamente diferente. Por exemplo, quando Jesus disse, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Ele não está falando aqui, bem-aventurados que sofrem injustiças porque roubaram, porque adulteraram, porque se corromperam, porque fizeram o que era errado. Não, não é isso, não. Quando a pessoa vive na injustiça, que quer dizer, quando a pessoa vive no pecado, ela está sob a lei do pecado. O pecado, está escrito, que o salário do pecado é a morte. Então, já está determinado que o salário do pecado é a morte. Então, quem vive no pecado vai colher a morte, quer a pessoa goste ou não, quer aceite ou não, quer seja justo ou injusto, porque já está escrito, a alma que pecar, essa morrerá. Então, o mundo sofre por conta do pecado. E o pecado traz morte mesmo. Traz morte de crianças, velhos, jovens e toda sorte de pessoas. Essa é a realidade. O pecado gera a morte. Então, quando nós tratamos aqui da justiça, as pessoas que são perseguidas por causa da justiça, por exemplo, a pessoa, ela creu no Senhor Jesus, não acreditou ou acredita, não. Ela creu no Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Ela fez de Jesus o seu primeiro amor. Primeiro do que seus pais, seus filhos, sua família, primeiro do que seu dinheiro, primeiro do que tudo, primeiro do que a sua vida. Ela colocou o Senhor Jesus como primeiro. Bom, então, a partir do momento que ela faz isso, ela se torna justa diante de Deus. Ela é justa. Ela se torna uma pessoa limpa diante de Deus. Por quê? Porque pela fé no Senhor Jesus, uma fé prática, não uma fé teórica, religiosa, mas com uma fé prática, a pessoa alcança a justiça de Deus. Então, essa pessoa,
quando abraça a fé no Senhor Jesus, vive essa fé, ela se torna justa. Essa gente que é justa aos olhos de Deus, que quando sofre perseguição, ela sofre perseguição por quê? Porque ela vive na justiça. Ela não mente mais. Quantas pessoas, por exemplo, quantos trabalhadores, quantas pessoas que trabalham no comércio, na indústria, enfim, são pessoas são pagas para mentirem, para enganarem o cliente, os fregueses. Então, quando uma pessoa se converte, ela deixa de enganar os outros, ela deixa de mentir para vender o objeto. É óbvio que essa pessoa, quando tem um comportamento desse, o patrão não quer, manda embora. Então, ela sofreu injustiça por causa da justiça. Entendeu agora o que nós estamos falando? Que Jesus fala, bem-aventurados os que sofrem perseguição, que sofrem injustiças por causa da justiça, quer dizer, por causa de serem justas, verdadeiras. Então, essas pessoas que são bem-aventuradas. Muito legal. Então, aí Jesus fala para esse tipo de pessoa que é justificada, que já foi justificada por causa da sua fé. Ele diz, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, mentindo, enganarem, iludirem, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Quer dizer, penalizar uma pessoa por causa da sua fé no Senhor Jesus. Eu lembro, eu posso falar isso, eu era colocado de lado no meu trabalho, por conta de ter me convertido a Jesus. Então, os meus chefes, porque eram católicos, eles não gostavam de mim, porque eu havia me convertido a Jesus. Então, eu era perseguido por causa da minha fé no Senhor Jesus. Então, Jesus disse, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Não é porque fez alguma coisa errada, não, é por causa de Jesus. Aí ele diz, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Você vê, por exemplo, João Batista perdeu a cabeça porque ele denunciou o rei, o Herodes, o governador. Ele denunciou, você está com uma mulher, você não deveria estar, do seu irmão. Então, a mulher que foi denunciada, ela pediu a cabeça de João Batista num prato. E o sujeito fez exatamente aquilo, tirou a cabeça dele por causa, simplesmente, dele, João Batista, denunciar uma mentira. Imagine se isso pega, hein? Se essa moda pega. Só para relaxar um pouquinho, já imaginou? Quantas pessoas ficariam sem cabeça? Bem, vamos continuar tratando aqui do que é a justiça que Jesus trata, é da justiça que as pessoas recebem quando creem nele.
Essa é a justiça que Deus está falando, que tem prêmio. Quem foi injustiçado por essa causa, pela causa de Jesus, por ser verdadeiro, então estes herdarão o reino dos céus, o galardão do reino dos céus. Agora, eu queria que você prestasse atenção também, que Jesus falou, bem-aventurados, uma outra bem-aventurança, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Jesus não está falando aqui, eu fiz o mal a uma pessoa, mas foi sem querer, eu fiz alguma coisa errada e agora eu vou pagar. Não está falando disso. Ele não está falando aqui de alguma coisa, uma fome, uma sede de vingança, por exemplo. O sujeito matou, ele vai ter que morrer. O sujeito fez isso comigo, eu vou fazer com ele pior. Não é esse tipo de justiça. Se você tem sede desse tipo de justiça, você está tendo sede, a sede do mundo. Os filhos das trevas é que têm esse tipo de sede de vingança, ódio. Não tem nada a ver com sede de justiça. Tem a ver com ódio, com vingança, com coisa diabólica, satânica. A Bíblia fala, aliás, o próprio Deus diz, a mim pertence a vingança. A vingança é de Deus. A gente tem que deixar com ele. Se alguém fizer mal para a gente, a vingança vai ser do próprio Pai. Nosso Pai, aquele que a gente tem fé, é que vai nos vingar. Mas Jesus está falando aqui, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, dessa justiça, a justiça de serem perdoados por causa da fé, a justiça que vem da fé. Nós somos justificados pela fé, quer dizer, tornamos-nos justos diante de Deus por causa da fé. Não é porque merecemos, não é porque somos religiosos, não é porque nós somos pessoas boazinhas, não. Nós somos justos diante de Deus por causa da fé. É o que está escrito, justificados, pois, mediante a fé, tendes paz com Deus. Quer dizer, nós somos justificados por causa da fé, mas uma fé prática, uma fé que obedece, e essa fé traz o quê? Traz a justiça, traz a justificação, traz o perdão e, obviamente, traz a paz. Então, quando a pessoa é justa diante de Deus, ela tem paz, ela vive em paz. Ainda que o mundo esteja em guerra, ainda que o mundo esteja contra ela, ainda que o mundo queira matá-la, não importa, ela vai ter paz, porque ela foi perdoada. Então, Jesus está falando aqui, bem-aventurados que têm fome e sede desse tipo de justiça, porque eles serão fartos. E quem é que justifica a pessoa? É o Senhor Jesus, é a fé no Senhor Jesus. Então está aqui, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, não de vingança, mas, meu Deus, eu quero ser justo, eu quero viver uma vida correta, eu quero viver em paz contigo. Então essa justiça é o próprio Deus. Deus é justiça. Jesus é justiça. Ele veio ao mundo e sofreu as injustiças para que nós pudéssemos ser justificados, para que nós pudéssemos ser perdoados, para que as nossas culpas fossem eliminadas e os nossos pecados completamente apagados através do sangue dele na cruz. Então, aí sim, nós recebemos essa justiça que nos dá paz. Somos justificados. Nada a ver com vingança, nada a ver com ódio.
tudo a ver com amor, o verdadeiro amor. Então, amiga e amigo, não confunda alho com bugalho. Não confunda aqui. Quando Jesus fala tem fome e sede de justiça, não é sede, fome e sede de me vingar de fulano, de Beltrano. Derrubou, destruiu a minha família, minha casa. Tem gente que tem mágoa, tem gente que está indo para o inferno cheio de mágoa, porque não quer perdoar. Ela não quer perdoar. Deus é perdão, Deus é justiça, Deus é perdão. E se a gente não perdoar, tampouco a gente será perdoado. Então, quando Deus fala aqui sobre justiça, Ele está falando de perdão, está falando de amor. Eu recebo você, eu perdoo você. As suas culpas são apagadas. Só porque você confessou, só porque você reconheceu os seus pecados, você é perdoada, você é livre. Da mesma forma, você também tem que perdoar, obviamente. Como Ele nos perdoa, Ele também quer e requer que nós venhamos perdoar. Na oração do Pai Nosso, Jesus diz, perdoa os nossos pecados, as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Se nós não perdoarmos, obviamente, não estamos sendo perdoados, não seremos perdoados. Então é tomar lá da cá. A palavra de Deus é muito clara com respeito a isso. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O salário do perdão é a vida, é a paz, é a eternidade. Então Jesus diz, bem-aventurados que têm fome e sede desta justiça. A justiça que traz a paz, a justiça que traz o amor, a justiça que promove o bem-estar pessoal. Aí ele complementa, porque eles serão fartos. Quando você conhecer Jesus, você vai conhecer a justiça, a verdadeira justiça, e aí você vai ficar farto. Porque o Espírito Santo é o Espírito da justiça, o Espírito Santo é o Espírito da paz. Quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, é como se ela tivesse sido carimbada, marcada, para que ela fosse intocável. Uma mosca desgraçada aqui. Mas veja só, minha amiga e meu amigo, você vai fazer o que com a sua fé, com a sua vida? O que você tem feito com a sua vida? Se você vive no pecado, então você pode ter certeza que você vai morrer, porque o salário do pecado é a morte. Mas se você vive sob o perdão de Deus e perdoa também, você perdoa e por isso também é perdoado, então você vai viver em paz. Claro, isso é pacífico, isso não tem jeito, você vai viver em paz, porque está aqui escrito, os que têm fome e sede de justiça, desse tipo de justiça, de serem justos, de serem corretos. Meu Deus, eu quero viver uma vida pautada na tua palavra, eu quero te servir, eu quero te agradar, eu quero ser salvo, eu quero ser perdoado. Então você desejando, almejando, tendo sede e fome dessa justiça, aí o Espírito Santo vem sobre você. Agora, se você quiser, se você alimenta uma mágoa, um ressentimento, um ódio, e você nutre esse sentimento e quer vingança, enquanto não for vingado, você não vai ficar sossegado. Aí, minha amiga, meu amigo, aí está perdido mesmo, aí não tem jeito, a não ser que você se converta, a não ser que você se arrependa, a não ser que você use a sua fé em Jesus e comece a praticar a sua santa palavra. Veja que o perdão de Deus é de graça, mas você tem que fazer a sua parte, você tem que ser coparticipante, você tem que perdoar também. Se você não perdoa, você tampouco pode ser perdoado. Amanhã nós vamos falar mais a respeito desse assunto, porque ele é
um assunto muito glorioso, mas é polêmico para as pessoas que vivem na injustiça. Quem vive na injustiça vive no pecado. E quem vive no pecado já tem certa como a morte, porque estão vivendo longe da justiça de Deus. Mas quem vive na justiça de Deus são aqueles que foram justificados, aqueles que foram perdoados, aqueles que se submeteram à vontade de Deus, à justiça de Deus. Estes viverão eternamente. Então, essas promessas aqui de bem-aventuranças, inclusive a pessoa ser perseguida, injustiçada, caluniada, enfim, se ela vive pela fé, na fé e através da fé, ela pode ter certeza que ela vai ser salva. Que Deus abençoe todos vocês. E até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.